Boa noite, povo de Deus. Eu sou o pastor Valdemir, da Igreja do Evangelho Quadrangular, do bairro Primavera, cidade de Timóteo, Minas Gerais. Pois bem, eu criei este canal aqui no YouTube para abençoar a sua vida com palavras proféticas, com palavras reveladas do Espírito Santo de Deus. Portanto, eu estou deixando aqui embaixo a inscrição do nosso canal. Dê uma passadinha lá, assista aos nossos vídeos, as mensagens que estarão sendo ministradas, acompanhe conosco, compartilhe com seus amigos, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você e vai falar com todos onde esta mensagem chegar. Pois bem, na palavra de Deus, no Evangelho a qual escreveu São Mateus, no capítulo de número 24, versos 12, a Bíblia vai dizer que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o que temos vivido nesses últimos dias, meus irmãos, muitas pessoas que têm perdido o sentido da vida, perdido a direção, perdido o controle das situações a qual estão vivendo. E o pecado ele tem se proliferado na vida das pessoas de tal maneira que se ouve falar muito de homicídio, se ouve falar de estupro, se ouve falar de roubo. Os vícios têm tomado conta dos nossos jovens, das nossas moças, e a cada dia que passa o número de suicídio tem aumentado cada vez mais. E por onde nós olhamos, não é difícil encontrar uma pessoa decepcionada com a vida, decepcionada com o próximo, decepcionado com instituições, com governos e por aí vai. Mas a palavra de Deus ela vai dizer que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. E a iniquidade é pecado. E o pecado ele tem tomado conta do coração das pessoas de tal maneira que não permite com que as mesmas cheguem até o autor e consumador da nossa fé, Jesus. A Bíblia vai dizer assim que o salário do pecado, meu irmão, é a morte. Entenda? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, todos nós temos uma dívida porque nascemos sobre o pecado. Nós temos uma dívida a pagar. E essa dívida é com aquele que é o autor do pecado. E o autor do pecado é Satanás. Porque a Bíblia vai dizer que ele pecou desde o princípio, ele peca desde o princípio. Ele não guardou a sua primeira habitação, por isso ele foi lançado da habitação celestial, por se rebelar contra o Criador, por se rebelar contra Deus. E veja bem, essa atitude dele tem plantado no coração de muitas pessoas a maldade. Embora todos nós somos criaturas de Deus, nós vivemos em um mundo que ao mesmo tempo deveria estar próximo, perto de Deus, porque Deus é o Criador, esse mundo está longe de Deus. É por isso que Jesus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo de número 16 ou 17, ou melhor, no capítulo de número 15, que ele diz, eu vos tirei do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. E na oração que ele faz no capítulo 17, ele diz, Pai, guarda-os em teu nome, porque eu não estou mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Então veja bem, esse mundo que fora criado por Deus deveria estar próximo de Deus, deveria estar perto de Deus, mas por causa do pecado, este mundo está distante de Deus, está longe de Deus. E não é difícil para você pensar aí agora em uma pessoa que a maldade está estampada no rosto dela, a maldade está estampada no coração dela, ela maquina o mal, ela pensa no mal todo instante, a todo momento. Ela não quer ver as pessoas à sua volta se darem bem, e quando se dão bem, a inveja toma conta do coração delas. E as pessoas, a cada dia que passa,
elas não conseguem mais olhar para a outra, independente da situação que a outra está vivendo, ela não consegue mais olhar com um olhar de amor. O que vem a ser isso? Como que pode uma criatura que saiu de um Deus tão perfeito, de um Deus tão poderoso, ela não consiga transmitir o amor de Deus? A Bíblia diz que o pecado, ele entrou no mundo e por causa disso muitos de nós, nós estávamos separados de Deus por causa do pecado, porque Deus é santo. E a santidade de Deus não permite com que um ser em pecado se aproxime dele por causa da sua santidade. Então veja bem, mas Jesus ele veio no mundo, como todos nós sabemos, Jesus ele veio no mundo. Ele morreu na cruz do Calvário. E a morte de Jesus nos deu acesso ao trono de Deus. E olha, o pecado, uma vez entrando no coração de uma pessoa, ele tira esse acesso, porque o pecado nos afasta de Deus. Então, quando você está em uma vida de pecado, quando você está em uma vida digamos assim, de iniquidade, isso te afasta de Deus. E você estando distante de Deus, certamente você está distante do amor. Porque nós vivemos em um mundo em que as pessoas estão procurando bons exemplos, estão procurando amor, as pessoas estão procurando alguém que seja fiel, alguém que seja honesto, alguém que seja sincero, mas essas pessoas não se acham no mundo. Essas pessoas não vão ser encontradas no mundo. Essas pessoas só são encontradas em Deus. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque a palavra de Deus vai dizer assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O segredo do amor está em receber Jesus como Filho de Deus e como seu Senhor e como seu Salvador, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então não tem como eu descobrir o amor. Você não vai conseguir descobrir o amor sem antes descobrir Deus na sua palavra, na sua essência. Você não vai conseguir encontrar o amor perfeito em um ser humano sem Deus. Você não vai conseguir encontrar o amor no coração de uma pessoa que não tem Deus. Você não vai conseguir encontrar o amor no coração de uma pessoa que está em pecado. Porque Deus é amor, meu irmão. A Bíblia diz lá em 1 João que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então veja bem, o amor não existe. Deus é amor. E Deus, ele é. Quando Deus foi se apresentar para Abraão, ou melhor, para Moisés, Moisés disse, mas Deus, como é que eu vou apresentar o Senhor lá no Egito para Faraó? Deus virou para ele e disse assim, Moisés, fala com Faraó que o eu sou te enviou aqui. Então veja bem, Deus ele é. Ele é amor. E eu quero que você conheça o amor de Deus sobre a sua vida. Eu quero que você permita que o amor de Deus entre no seu coração. Talvez você, meu irmão que está me ouvindo, você, minha irmã que está me acompanhando aí agora, talvez você está decepcionado com um casamento que foi frustrado, com você, mulher, está aí decepcionada com o seu marido, com o seu namorado, com o seu noivo. Você, marido, está aí decepcionado com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua noiva, ou com alguém do seu círculo de convivência que te traiu, que te abandonou, que, na verdade, essa pessoa ela nunca soube o que é o amor. Ela não deixou de te amar, ela nunca te amou, mas eu quero apresentar para você nesse momento um Jesus que jamais te abandona, um Cristo que verdadeiramente nos ama e está de coração aberto para nos receber. É por isso que a palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Na verdade, eu interpreto esse texto dessa maneira, porque as pessoas se afastaram de Deus, elas permitiram com que o pecado entrasse no coração delas. Por quê? Deus é amor. E Deus não vive no pecado. Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. O que isso quer dizer? Que Deus, ele ama você, que Deus, ele me ama, que Deus nos ama. E sabe de uma coisa? Deus não amou a igreja. Deus não amou o cristão. Deus não amou religião. Deus amou o mundo. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que Deus te ama. Minha irmã, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus ama você. Deus ama você e tem um projeto de salvação para a sua vida.
Ele tem um projeto de salvação para a sua história. A sua história não vai acabar como está. A sua vida não termina como está. Jesus te ama e quer impactar você com a presença dele. Então permita que ele entre no seu coração e faça morada. Não permita que Jesus seja só visitante na sua vida, mas convide ele para entrar na sua vida e fazer morada. Que Deus te abençoe, receba esta palavra e compartilhe com seus amigos para que outras vidas sejam abençoadas também. Um forte abraço do seu amigo e servo, Pastor Valdemir